Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta quarta-feira. Participam o empresário, engenheiro, comunicador Ribas Zaidan, aqui do Sistema Costa Norte, e a gente recebe hoje o pré-candidato à Prefeitura de Cubatão, Rodrigo Alemão, pelo PSB. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zaidan. Agradecer a oportunidade por estarmos aqui participando desse importante programa de toda a nossa região. É uma grande honra estar ao lado de vocês. Zaidan, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Feliz hoje com o Corinthians, né? O Corinthians é uma montanha-russa, né? É uma roda gigante, né, meu Corinthians? Apanha do Flamengo, uma ganha do Argentino Júnior, né? Ele vai lá em cima e vai lá embaixo, na mesma proporção. Vai lá para cima, vai lá mais para baixo do que para cima. Rodrigo Alemão é corintiano também? Santista, Paulo. Nós estamos na muda, mas hoje nós vamos jogar contra a Ponte Preta. Às 9h30 da noite, Ponte Preta e Santos. Vocês jogam na segunda, né? A Série B. Não, o campeonato mais importante do mundo é o que o Corinthians disputa, a Copa Sul-Americana, que é a Série B da Libertadores também, não é? É, né? Zaidan, o que você gostaria de perguntar para o Rodrigo Alemão para a gente começar essa edição da Opinião? Rapaz, eu conheço o Rodrigo Alemão de garotinho, né? De menino, né? Porque eu era muito amigo do pai dele, né? Do Alemão, né? Que foi vereador, presidente da Câmara, e uma pessoa que eu imputo, quando falo, com muito respeito, sabe? Eu gosto de famílias tradicionais, Paulo. E a família do Rodrigo Alemão, o pai dele já está no Oriente Eterno, né? É uma família tradicional, uma família religiosa. Eles são católicos fervorosos, atuam junto às comunidades católicas. E todos esses anos que eu conheci o pai dele e ele, eu nunca vi nenhuma notícia suspeita de algum tipo de ação suspeita, fraudulenta, envolvido com qualquer tipo de falcatrua, sabe? Isso é difícil hoje na política, viu, Paulo? Muito difícil. E o Rodrigo Alemão está no seu segundo mandato de vereador, né? Segundo, né? Sim, Zaidan, segundo mandato. Eu fui eleito vereador primeiro mandato em 2016. Fui o sexto mais votado na época e reeleito vereador, sendo o segundo vereador mais votado. E agradeço pelas palavras, né? Aí que me enaltecem muito e me honra de estar seguindo, né, os passos que meu pai iniciou, que meu pai também tinha um grande carinho pelo senhor, por tudo que o senhor representa aqui, né? E sem dúvida nenhuma é um legado que eu tenho, né, uma responsabilidade de dar sequência em toda essa história que meu pai iniciou e hoje nós estamos aí na caminhada também política. Bom, Paulo, a gente tem visto que Cubatão tem sido cenário de notícias não muito boas, né? Para não dizer péssima. Para não dizer péssima, né? Não muito boa. Rodrigo, você, no seu segundo mandato de vereador, você inclusive foi presidente da Câmara, você não faz parte da bancada que apoia o governo, você tem demonstrado isso claramente nas suas votações no plenário da Câmara, mas estava conversando aqui com o Paulo, por que a Câmara, na sua maioria, lá são 15 vereadores, né? Vocês, se eu não me engano, são 6 na oposição e 9 na situação. Correto. É isso, se eu não me engano, é isso? Correto, Zaidan. Nós temos 15 vereadores na Câmara de Cubatão, sendo que temos 9 vereadores na base de apoio do senhor prefeito e eu e mais 5, total de 6 vereadores na oposição. E, sem dúvida nenhuma, nós fazemos uma oposição propositiva, né? Então, eu não tenho problema se for enviado um projeto de lei que seja bom para a cidade de Cubatão, de votar favorável, de até enaltecer, se for o caso, mas sempre com posicionamento firme em prol da sociedade cubatense. E é nesse sentido que eu aprendi com meu pai e eu dou sequência hoje, né? Então, tudo isso que infelizmente está acontecendo na cidade nos entristece até como cubatense, né? Porque sabendo os potenciais que nós temos na cidade, de tudo que representa, não só para a Baixada, mas para o nosso país, né? Ver o nome veiculado de forma negativa nos entristece muito, né? Mas, de fato, agora nós estamos seguindo um novo projeto para a cidade, né? Com pretensões futuras aí diferentes, porque entendemos que Cubatão merece muito mais do que está sendo apresentado, né? É uma cidade bilionária, uma cidade que tem a renda per capita que fica entre as 30 maiores do país e, infelizmente, não traz a realidade à sociedade, a boa distribuição dessa renda.
O que a gente vê realmente são esses núcleos de baixa renda, uma população vivendo precariamente dentro do maior polo petroquímico da América Latina, né? Já teve uma importância maior ainda quando a Cozipa tinha a sua operação a pleno vapor, depois virou Usiminas e acabou que eu diria que hoje nem existe mais nem Cozipa e nem Usiminas em Cubatão, né? Operações minúsculas lá, né? O potencial que nós tínhamos antes, referente à Cozipa, né, que fechou em parte e sabemos que afetou só a Baixada Santista como um todo, foram cerca de 15 mil pessoas desempregadas, né, representou sem dúvida nenhuma um impacto muito negativo para a cidade, né. Mesmo assim, com todas essas dificuldades que o polo industrial passa, Cubatão continua sendo uma cidade que arrecada muito, porque nós temos um número de habitantes bem pequeno, né, comparado com outras cidades vizinhas. Temos hoje 112 mil habitantes. Inclusive foi a cidade em que mais perdeu moradores no último censo na Baixada Santista, né? Então continua tendo um potencial muito grande, tá? Mas o que eu sempre falo é que Cubatão não se limita somente à vocação industrial. Nós temos outras vocações tão importantes quanto, e que ao longo do tempo a gente foi percebendo que não foram sendo devidamente desenvolvidas, né? Como por exemplo o potencial turístico, que é uma das maiores indústrias do mundo hoje. Cubatão nós temos o potencial histórico, ambiental, parques ecológicos fechados, como recentemente aconteceu lá no Perequê, e quem conheceu o Perequê igual eu, nos bons tempos ali, era a praia do Cubatense, né? Excursões vinham da Baixada para o Perequê, nós temos o Cutiapará, ou seja, temos todo este leque de potenciais que ao longo dos anos nós fomos percebendo que não se teve o olhar da importância até econômica que se tem. Porém, tem condições ainda de retomar o crescimento, é isso que eu vejo, justamente por, como eu disse no início, nós temos hoje 2 bilhões de orçamento, ficando entre as 30 cidades maiores com renda per capita do país. Então o que falta é gestão, é governança na cidade de Cubatão. Você falou em potencial turístico, né? A única cidade do litoral que ainda a gente tem os guarás vermelhos, né? A gente vê nos Lençóis Maranhenses e vê em Cubatão, né? Mas eu até acrescentaria um pouco mais aí, viu, o Rodrigo? Parece que Cubatão parou no tempo, né? Parece que Cubatão ele deu uma estagnada no seu desenvolvimento. Ele vinha assim até o governo do Ney Serra, até 2000, pouquinho começou no Clemon, foi mais um pouco também, e depois Cubatão deu uma estagnada, parece que não avançou Cubatão. Essa é a verdade. Zaidan, eu acrescento até que Cubatão não parou, ela regrediu ao tempo. Regrediu ao tempo, é a percepção que eu tenho. Por isso que desde o primeiro mandato, em 2017, quando eu assumi, eu sempre defendi e fiz comissões na Câmara para a atualização do plano diretor e da lei de uso, ocupação e parcelamento do solo da cidade, e que foram atualizadas depois de 8 anos, praticamente, de muita pressão do Legislativo, da sociedade, porque as leis anteriores eram de 1998, representava a tendência da cidade do século passado, né? Então ficou parado no tempo, investimentos não vieram, ficamos somente com esse olhar dessa vocação industrial e todos os outros segmentos acabaram sendo esvaziados, a população indo embora, a baixa estima da população cubatense e agora, né, com tudo isso acontecendo, cada vez mais um nome de Cubatão é colocado, né, no pior patamar possível. Então sim, regrediu ao longo do tempo, mas continuamos e nós vivemos os bons tempos da cidade acreditando, porque Cubatão é um celeiro de esportistas. Temos os grupos artísticos da cidade, que tem mais de 50 anos de história, como, por exemplo, o maestro Roberto Farias, que faz parte da Academia Brasileira de Música, é de Cubatão, um dos fundadores da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Ou seja, temos esse potencial que pode ser devidamente explorado, no bom sentido, e que está adormecido na cidade de Cubatão. Com essa história magnífica dos grupos artísticos da cidade, Cubatão tem um teatro até hoje, né? Ou seja, temos muito a crescer com esse olhar. Fazer um teatro, né? Que foi transformado depois em UPA, se eu não me engano. Ali hoje faz parte do complexo da saúde do hospital, né? Um teatro que foi considerado o elefante branco da cidade, né? Mas eu vejo que nós temos condições, no próprio Parque Anilinas, de termos ali salas, de ter um investimento público para termos um teatro. E dinheiro tem na cidade, né? Esse é o ponto fundamental. Se não tivéssemos condições financeiras, orçamentárias, era uma outra situação, mas Cubatão tem. O que falta é fazer o bom direcionamento, a boa gestão desses recursos públicos para aquilo que de fato transforma e projeta uma sociedade para o futuro. Como é que você analisa a postura da Câmara nesses 8 anos? Porque a gente vai em Cubatão
o Parque Anilinas é completamente abandonado. A prefeitura, o Paço Municipal, se olha aquelas persianas de concreto imundas, né? Você vai nas avenidas, algumas avenidas mato alto, mortalidade infantil, a maior da Baixada, mais que o dobro da média da Baixada. E a Câmara, como é que a Câmara conviveu com isso? Porque você foi vereador esses 8 anos do Adhemário. Como é que você analisa a postura da Câmara? A Câmara conseguiu denunciar isso? Isso chegou para a população? Isso chegou para a população da Baixada? Paulo, eu analiso... Apesar do nosso esforço aqui no Opinião. Eu sou testemunha disso, né? A Câmara, ela sem dúvida nenhuma, ela é o poder mais próximo da população, as câmaras municipais, os vereadores. Então temos que representar a população e deixar de lado questão partidária, questão ideológica e defender o que é certo, defender a população, né? E eu vejo sim, e que não é um problema só de Cubatão, mas acho que a nível nacional, né? As câmaras municipais ficam muito submissas aos poderes executivos, tá? E acabam deixando de lado o seu papel fundamental, que é a fiscalização dos atos do poder executivo. E é um poder coletivo, onde a maioria vence. A maioria vem nas votações, em comissões, etc. No plenário que se decide, a maioria ganha, né? Porém, dentro das limitações, tá? Nós temos apresentado as soluções dos problemas da cidade, fiscalizado os atos do executivo, né? Então, Anilinas, foram inúmeras comissões, requerimentos, pedidos, levar ao Ministério Público, etc., a reivindicações necessárias para a gente apontar ali que está ocorrendo uma ineficiência do serviço público e responsabilizar aqueles por isso também, só que a gente chega num quadrado que não pode ultrapassar, né? Então, eu vejo que a Câmara, a parte dela, e fala em especial a oposição, vem de fato fiscalizando, apontando os erros e também as soluções, mas nós emperramos para dar continuidade e até a punição daqueles que fazem isso, tá? No primeiro mandato, Paulo, era um governo novo, um governo onde todo mundo acreditou na cidade, estava vindo com uma proposta de choque de gestão, de resgatar a cidade, e todos nós, acredito que a população em geral, acreditou nisso. Mas, de fato, no dia a dia, foi mostrando que é mais do mesmo. Um governo de poder, onde deixa as prioridades de lado, inversão de valores na cidade, um governo onde prefere, e não sou contra festas, fazer festas milionárias na cidade, deixando de lado o básico, como o senhor falou, a questão da saúde. Mortalidade infantil é uma das mais altas da Baixada Santista e do país, a mais alta. Em Cubatão. É do país, uma das altas do país, né? Ou seja, deixa de ter investimento para aquilo que realmente é necessário e prefere fazer festanças para aquela velha política do pão e circo, né? Para iludir a população e tentar deixar de lado, tá? E tentar enganar, né? Aquilo que de fato tem necessidade, que é o dia a dia da população. Então a Câmara faz seu papel, mas falta muito ainda. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quarta-feira participa o Ribas Zaidan, engenheiro, comunicador, empresário, e a gente recebe o pré-candidato à Prefeitura de Cubatão, vereador por 2 mandatos, Rodrigo Alemão, do PSB. Zaidan, a oposição tem que fazer mais barulho do que a oposição de Cubatão fez, não tem? Tem que ser mais escandaloso. Olha, Paulo, eu acompanho bem a atuação das câmaras municipais. Muitas vezes elas são cooptadas pelo Poder Executivo, essa é a verdade. 100% das vezes? Às vezes 100%. Eu conheço cidades 100%. Não é o caso de Cubatão aí, porque... Não, 100% das cidades, né? Não. É muito difícil você ver uma Câmara questionar de verdade. Não, estou falando 100% dos vereadores. Não, né? Tem oposição, né? Sim, tem oposição. Como o Rodrigo falou, né, eles são 15 vereadores lá, e 9 é situação, já está acertado de uma forma ou de outra, ou com emprego, ou com qualquer outro tipo de benefícios, né, que o Poder Executivo sempre dá para conseguir a maioria na Câmara. O Rodrigo Alemão sempre foi oposição, sabe? Desde o primeiro mandato. No segundo mandato. No segundo mandato, esse segundo mandato, de 2020 a 2024, Rodrigo Alemão se colocou na oposição, apontando os problemas, apontando os desvios, as irregularidades, sabe? Dentre elas o Parque Anilinas e tantas outras irregularidades que foram apontadas, que deu em várias operações aí, do GAECO, do Ministério Público. Agora a gente não entende também porque que o Ministério Público não toca a coisa para frente.
alguma coisa tem aí, né, Rodrigo? Bom, a gente respeita a atuação, é óbvio, do Ministério Público, do Poder Judiciário, e nós fazemos nossa parte, tá? O segundo mandato eu passei para a oposição justamente por ter sido prometido uma agenda de obras para a cidade, de retomada de benefícios aos servidores públicos, e a gente começou a perceber em que era um projeto, como eu disse no bloco anterior, de poder, né? Não de cidade, de projeção de uma cidade futuro, bem diferente naquilo que hoje me motiva a estar na política, né? E, de fato, o legislativo, eu falo que é até arcaico esse modelo de essa situação, oposição, a gente tem que ser a favor da população cubatense. Então, aquilo que é bom, eu voto favorável, não tem problema, tá? Mas está difícil votar alguma coisa boa hoje na cidade de Cubatão, né? A maioria dos projetos são ruins, projetos mal feitos, projetos em que nós na Câmara temos apontado, e a oposição, problemas, tentado consertar, apresentado emendas, e me parece que nem respeitando a vontade popular, porque nós estamos ali também representando a população e tentando melhorar os projetos, são rejeitados, normalmente vetados, depois os vetos são mantidos pelo prefeito, mesmo a Câmara, e muitas vezes aprovando em primeira e segunda discussões. Ocorreu isso ontem, inclusive, na sessão da Câmara, né? Ou seja, nós temos um papel fundamental na sociedade e que se a Câmara defendesse, de fato, a população, defendesse o que é certo, não tenho dúvidas que o Executivo pensaria duas vezes, tá, em fazer as coisas. E é bom dizer também que o Executivo sério, o Poder Executivo sério, a Prefeitura séria, nós, quando apontaríamos os problemas da cidade, quando apontamos, daria a oportunidade de vir e corrigir esse problema. E é isso que eu penso. Tem que abraçar o Legislativo no bom sentido e falar, me ajudem a fiscalizar o orçamento da cidade, porque aí vai me dar a oportunidade, se tiver qualquer tipo de problema, de corrigir esse problema. Mas não é o olhar que tem instalado hoje, não só em Cubatão, acho que, né, isso a nível geral, tá? Apontou o problema, te coloca como inimigo. Não é. Nós estamos defendendo aquilo que é certo. E é este olhar que eu tenho que nós pretendemos instalar na cidade de Cubatão. Paulo, eu, como o Rodrigo também, eu acreditei no Ademário, discípulo do Bruno Covas. Ele era um discípulo de Bruno Covas quando assumiu em 2017. Até 2016 ele era funcionário do CDHU do governo do estado, afilhado de Bruno Covas, e começou a fazer um bom governo. Ele não começou mal, sabe? Eu não sei por que deu essa guinada. Não sei se o poder transforma as pessoas. O ex-prefeito de Santos, Oswaldo Justo, ele dizia assim, queres conhecer o vilão, dá-lhe o poder na mão. Mas eu gostaria de ouvir do Rodrigo, o que esses 9 vereadores, como é que eles justificam esses votos, esse apoio, por exemplo, na área da educação, quantas vezes as aulas foram interrompidas nas escolas municipais, né? Inclusive, a gente voltou de uma interrupção no dia 12, né? No dia... Segunda agora, 13 dias. Ficou, porque a empresa SAF saiu, né? A MUVA entrou, o Ministério Público disse que é o mesmo dono, era greve de controlador de acesso, era greve de pessoal de limpeza, greve de professor, contrato suspenso. Apesar de que também houve reforma de escola municipal, depois da pandemia, em período de aula, né, é um desmando absoluto. Como é que os vereadores de apoio ao prefeito, o que eles justificam? Um deles foi preso, né, nessa operação, o Queixão, né? Paulo, é um caos generalizado na cidade, falta de planejamento total. O senhor tocou no assunto perfeito. Na época da pandemia, né, paradas as escolas, mais de ano, e praticamente deixaram para reformar depois do retorno das aulas, né? A Câmara, eu respeito o posicionamento de cada vereador, cada um tem o direito de ser base, oposição, etc. Mas o que me deixa realmente entristecido é pela falta de posicionamento. Se a pessoa defende alguma coisa, vai lá e se posiciona. Eu sou a favor do governo porque eu acredito nisso, naquilo outro. Então o silêncio que é o que ocorre hoje, e eu falo isso por diversas sessões, é que realmente nos intriga, né? E infelizmente esses episódios acabam denegrindo a imagem da cidade como um todo, da classe política como um todo também, né? Essa questão especial dessas empresas, eu participei de uma comissão de inquérito na Câmara, onde há 6 meses atrás... Porque a Câmara também tinha contrato, né? Tinha contrato, e nós apontamos há 6 meses atrás esses problemas de relação trabalhista, contratual da empresa, onde fizemos um relatório minucioso, tá, envolvendo essa questão de colaboradores e empresa. Por quê? As certidões não estavam sendo apresentadas, tá, mês a mês à administração, pelos recolhimentos previdenciários, direitos trabalhistas dos trabalhadores ali, né? Então só ali, já tinha motivo suficiente para rescisão contratual.
e evitar que acontecesse até uma situação agora de interrompimento de aula de 13 dias. Ou seja, se Nós tivesse... sempre denunciamos isso aqui no Opinião, porque a prefeitura ela só pode pagar uma fatura depois da apresentação dos recolhimentos da fatura anterior. Perfeito, Paulo. É a figura do gestor contratual. A lei de responsabilidade aponta isso. Todo contrato público tem que ter um responsável, um funcionário público, para acompanhar a execução contratual. Então, caso naquele mês não seja apresentada a certidão específica, mesmo que a lei assim não exija, mas administrativamente você pode exigir, ali já segura a fatura, tá certo? E já convoca a empresa para tomar providências. Então, nós apontamos isso há 6 meses e assim eu procedi na Câmara quando fui presidente da Câmara. Em nenhum contrato se deixava de efetuar o pagamento da fatura se antes eu apresentasse todas as certidões mensalmente e evitava vários tipos de problemas. E agora, tá, poderia ter sido evitado todo esse transtorno que as famílias cubatenses passaram. É o óbvio e o ululante. Nós prestamos serviço para o poder público, você emite a nota fiscal, já manda junto todas as certidões. Eu cheguei a conversar... Isso é automático, isso. Eu cheguei a conversar numa pastelaria em Cubatão com uma funcionária da SAF que trabalhou quase 4 anos. E ela falou para mim que recolheu o fundo de garantia só do primeiro mês dela. Foi um pouco depois da demissão, ela veio conversar comigo, essa funcionária. Isso é um estelionato. Porque o pior é que não adianta dizer que a empresa é responsável, porque a prefeitura é devedora solidária, né? Exatamente, agora virou um passivo para a cidade, né? Onde, sem dúvida nenhuma, vão propor reclamações na justiça e terão o direito garantido, é óbvio, né? Então, o município, se tivesse fiscalizado, se tivesse acompanhado essa execução contratual, evitaria esse passivo que normalmente é criado, né? E teria um mecanismo, por exemplo, caso eles tivessem respeitado o relatório que nós realizamos, tá? De ali segurar essa fatura, de fazer até um acordo, uma homologação judicial e repassar direto para os trabalhadores este valor, antes de repassar para a empresa. Tínhamos soluções, apontamos essas soluções, mas não respeitam o papel do legislativo, não respeitam a população cubatense. É duro até de falar, viu, Paulo? Que falar? Cubatão enfrentou outros problemas também, a cidade se tornou crítica como ponto de roubo de cargas. Depois teve uma operação de inteligência da Polícia Civil. A Polícia Civil no estado de São Paulo tem um efetivo muito desfalcado. Então, quando alguma investigação usa inteligência e resolve a situação, nós aqui temos a linha editorial de elogiar as ações positivas da polícia. Uma quadrilha foi desmantelada, mas para as empresas de operação de ferrovia, Cubatão é uma mancha vermelha na operação delas, no mapa delas, né? Na logística delas. Sim, Paulo. Nós somos cortados por ferrovias, rodovias, temos o polo industrial, ou seja, existe uma movimentação muito grande de cargas na cidade, né? E é óbvio que as quadrilhas elas ficam atentas a isso e querem efetuar os roubos, furtos, né? E precisa de uma união entre o Estado, o município, que agora nós temos a Guarda Municipal deficitária, é fato, né? Um quadro muito reduzido, com problemas no qual o primeiro concurso foi interrompido, os novos chamamentos, tiveram que fazer um outro concurso, estão preparando os novos guardas civis municipais. Então tem que utilizar a inteligência, o município também contribuir nisso com monitoramento, em que está ocorrendo um TAC agora na cidade, né, de muitos anos, começaram. TAC mas é um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Exatamente, tá, para penalização de algumas empresas, né, de questões ambientais na cidade, acabaram tendo uma compensação na cidade através desse TAC e foi direcionado certo valor para o monitoramento. Então temos um trabalho muito grande pela frente para implantar uma inteligência também no município, uma central de monitoramento, dar um amparo melhor para a Guarda Municipal, que foi um avanço sem dúvida nenhuma, e a Câmara foi importante porque a votação, os projetos foram aprovados lá na primeira gestão nossa, eu era presidente da casa ainda, então nós tivemos um protagonismo também nesses projetos que tramitaram na Câmara. Ou seja, tem que ter uma aliança entre o governo do estado, o município, os deputados envolvidos nesse processo também, né? Porque tudo passa por Cubatão praticamente, né? Por exemplo, a gasolina de avião é produzida em Cubatão. Inclusive né? Os acidentados. Acidentados, perfeito. Né? De rodovias aqui da Baixada. Lá em Cubatão, o para-choque disso tudo chega em Cubatão, né, primeiro. Então é necessário ter essa aliança entre município, governo do estado e deixar de lado questão política e ideológica, é pensar na população. Porque nós vivemos nas cidades, não é?
no município que você sente a falta ou não da segurança e todos os outros serviços públicos. E eu percebo muitas vezes que, em razão de embates políticos, os benefícios não chegam. Sabemos que hoje mudou um pouco a mentalidade, tem muito a avançar ainda, mas é necessária essa união dos deputados da região também para nos ajudar lá em Cubatão a trazer todo esse amparo necessário devido a esse fato que ocorre sempre, que é furto, roubo em trens de carga e caminhoneiros, etc. O Opinião Litoral para mais um intervalo, é rapidinho, a gente já volta para o último bloco. Voltando com o Opinião Litoral, nesta quarta-feira, o Ribas Zaidan analisa, comenta as notícias com você e a gente recebe o vereador à Câmara de Cubatão pelo PSB, Rodrigo Alemão, que é pré-candidato a prefeito. Rodrigo, no primeiro mandato do Ademário, ele foi condenado na Justiça pela renovação de um contrato de merenda sem licitação, lembra disso? A condenação aconteceu no segundo mandato, mas a renovação foi no primeiro. Nós aqui no Opinião, nós avisamos que na renovação do contrato do hospital, ele deixaria passar o tempo, nós avisamos antes do final do contrato com a Fundação São Francisco Xavier, para renovar sem licitação. Ele deixou passar o prazo e renovou sem licitação. Como é que vocês viram isso? Isso foi estratégia. A gente avisou aqui. Nossa Câmara também, estávamos falando, apontando. Isso é uma estratégia, é fato, né? É porque tem mecanismos de estar prevendo... Na condenação, na primeira, o juiz fala na sentença que ele agiu de maneira premeditada, criando uma situação de urgência para renovar sem licitação. É o que eu acabei de dizer, foi estratégia, tá? Tinha um mecanismo para prever e ter ali uma abertura de uma licitação caso a empresa não tivesse interesse em continuar, por exemplo, né? Apontamentos de problemas tinham, relatórios do próprio Tribunal de Contas. A empresa avisou que não ia renovar, a própria empresa se manifestou não querendo, né? E deixaram acontecer tudo para depois tentar justificar, né? Um emergencial. Então é uma prática horrenda, uma prática, infelizmente, que Cubatão hoje está mergulhado e que nós somos contra. Eu tenho apontado os problemas, né? Nós temos mostrado o que tem ocorrido na cidade, mas nós temos um limite, o Poder Legislativo é muito limitado, né? O Poder Legislativo, como eu disse, é um órgão coletivo, um poder coletivo, dependemos de aprovações, dependemos após a realização de relatórios, mesmo aprovado, que o Judiciário dê sequência. Então, temos feito a nossa parte como oposição, tá? Mas precisamos que todos os outros façam também. Ô, Rodrigo, você nasceu em Cubatão, você é família de Cubatão, seu pai foi vereador, presidente, tudo, e você acompanhou todo o desenvolvimento de Cubatão. Você hoje é pré-candidato a prefeito. Como você pretende colocar Cubatão na importância que ele já teve? Perfeito, Zaidan. Zaidan, como cubatense raiz que eu sou, eu vivi os maus momentos da cidade, tá? E eu me lembro, desde menino, que Cubatão sempre foi referência em 3 segmentos em especial, que foi a cultura, o esporte e a educação. Dali surgiram atletas olímpicos, temos uma pista de atletismo de tamanho oficial na cidade, temos 11 no estado de São Paulo. Professor Roberto Dick. Poliesportivo, professor Roberto Dick, né? Ali surgiram atletas olímpicos, como o Espigão, né? Medalhista olímpico, funcionário Sanderley. público. Marilson, Juliana... O presidente da confederação do nosso país, o Vladimir, é de Cubatão, também treinou em Cubatão, né? Joel, da nossa federação do estado, também treinou em Cubatão. Ou seja, nós temos todos esses potenciais que foram adormecidos. O que eu vejo hoje, primeiro, para que volte a funcionar tudo isso, nós temos que reorganizar a máquina. Nós temos hoje uma administração pública deteriorada, precária, servidores públicos desmotivados, população desmotivada indo embora da cidade. Nós temos que começar dando exemplo, tá? De boa gestão, de apresentar resultado para a cidade de Cubatão, de nós pararmos de achar que Cubatão é o patinho feio da Baixada Santista. Ao contrário, nós temos todos esses potenciais e que nos dão orgulho de ser cubatense e que, infelizmente, essa atual gestão e outras também, que tudo culminaram o que estamos vivendo no momento, chegou a este momento difícil, um dos piores da história de Cubatão. Então eu vejo o primeiro passo, de reorganizar a máquina, a gente enxugar, a gente rever os contratos existentes na cidade de Cubatão, para que façamos o bom direcionamento desse recurso público.
em uma cidade que tem 2 bilhões de orçamento e hoje falta o básico para a população, está sendo mal gerida. O ponto inicial, isso é falta de governança. Então, o ponto inicial, a gente fazer uma boa governança, nós termos uma valorização ao servidor público, trazermos a tecnologia junto à administração pública. Nós não temos hoje, por exemplo, nas UBS da cidade, prontuários eletrônicos. Tudo é no papel ainda. Então, como é que o cidadão, por exemplo, que passa por uma emergência no final de semana, precisa passar pelo serviço de urgência, não sabe qual que é ali todo o histórico desse cidadão, não temos uma interligação de sistemas. Então nós temos hoje uma administração arcaica, precária, e a consequência disso é o serviço público sendo mal oferecido para a população cubatense. Cubatão ainda tem umas potencialidades grandes, o Paulo sabe muito bem o que eu vou falar. Tem um porto até hoje não aproveitável, que é o Porto Industrial Naval de Cubatão, que poderia ser muito bem explorado, né? E até hoje está parado ali, né? Do lado do terminal da VLI, né? Que tem o nome do engenheiro Luiz Antônio Veiga de Mesquita, que trabalhou a vida toda em Cubatão, né? Exatamente. Correto. Quer dizer, com fertilizantes, né? São umas coisas que a gente não consegue entender por que não caminha, sabe? Com um orçamento desse, 2 bi para uma população de pouco mais de 100 mil habitantes, como é que não avança? Como é que não está travado? Zaidan, e eu tenho esse olhar. Tá? Nós, recentemente, tivemos uma portaria do Ministério de Portos e Aeroportos, que, salvo engano, é 1366, onde expandiu a área retroportuária até Cubatão, onde, beirando ali imigrantes, na área da Ilha Tatu, frente ao Jardim Caraguatá, Ilha Caraguatá, teríamos uma área de retroporto, né? E logisticamente, porque beirando ali a subida da serra, né? Então, essa discussão hoje não se vê em Cubatão. E eu realizei, tá? Propus uma comissão especial de vereadores, cheguei até Brasília, despachei diretamente com o ministro, na época, Márcio França, solicitando informações para entender o que pretendem fazer em Cubatão, até para preparar a cidade para isso, seja na questão de legislação, de mão de obra, tá? Então, tudo isso é importante, fundamental para o desenvolvimento. Respondeu, porque ele é do seu partido, né? Ele encarou com bons olhos, tá? E ele mesmo falou justamente o que o seu Zaidan acabou de dizer, da questão de ter uma indústria naval na cidade de Cubatão. Tá? Exatamente. Porque temos ali o aço produzido pelas Minas, né? Então temos todos esses potenciais, esses predicados possíveis para a instalação desta usina, né? Dessa fábrica de navio, só que precisamos de fato que o governo federal também olhe e enxergue esse potencial na cidade. O Lula quer ativar a indústria naval do Brasil, trazer o Lula aqui, cara. Exatamente. Então, fizemos esse pedido. A salvação de Cubatão não vai ser o Lula. Eu vou levar o Wilson Sons para construir uma subsidiária ali, né? Uma filial. Está em Guarujá desde o tempo do Dom Pedro, né? O Wilson Sons. Então, Dom Pedro II. Então, esse olhar nós tivemos, levamos esse pedido, tá? Através de uma comissão, dentro da limitação do vereador. O Zaidan quase falou que eu vi o Dom Pedro II assinar a concessão lá, né? Eu ia falar isso, mas eu o Wilson Sons. Nós temos, de fato, esse potencial na cidade que precisa ser explorado. É verdade, rapaz. Às vezes Você vê possibilidade de uma reativação da siderúrgica, que era uma referência de excelência no Brasil, muito melhor do que da Uzi Minas, em padrão de qualidade, de produção, que era a Cosipa. Você vê uma possibilidade de reativação? Aos modos que era antes, não. Eu acho que se de fato vier uma indústria naval para a cidade, pode ser que isso dê um olhar diferente, né, para retomar ali a produção. Mas também existia uma questão de governança interna, né, porque eles direcionaram para Ipatinga, tá, e acabaram o Cubatão pagando por isso, a Baixada Santista como um todo, né. Mas tendo esse incentivo, esse olhar, desse potencial que nós temos para ser devidamente trabalhado na cidade, pode ser que sim, surja aí uma nova possibilidade de retomar. Zaidan, você acredita numa retomada da siderurgia em alto nível em Cubatão? Paulo, São Paulo é o centro de tudo, viu, Paulo? Essa é a verdade. E o acesso para cá, para a Baixada Santista, é feito pelas melhores rodovias do Brasil, da América Latina, sabe? E ainda contando que a gente está tentando aí a terceira via, eu não vejo como não crescer. Não só a questão de Cubatão, o Porto Industrial Naval de Cubatão, mas também a expansão portuária. Ele falou, hoje se procura áreas de retroporto, sabe?
essa questão ZPS que a gente vai ter que ter aqui, sabe? Nós assistimos uma luta lá no Andaraguá, lá em Praia Grande do Mourão, nós temos aqui, em Cubatão. Cubatão é o centro de tudo. Tudo que desce enchente imigrante passa por Cubatão. Automaticamente passa por Cubatão. Não é por acaso que o polo industrial fica em Cubatão, né? Entendeu? Estamos a 40 minutos da maior capital do país. Eu não vejo por que não ter a expansão disso. Se tiver expansão, vai depender da empresa Cesari, que comprou a maior parte das áreas. Né? Então, aí é uma outra questão que nós também estamos apontando ali na Câmara, votando contrário, vários projetos que foram encaminhados. Aquilo é área do SPU. Mas comprou, não comprou? Infelizmente, em alguma delas, inclusive, com autorização da Câmara. Tá? Com 6 votos contrários também, que nós estamos apontando, levamos ao Ministério Público, tudo isso também. E fala-se muito, né, da questão da relação porto-indústria. Então, como é que a gente vai avançar nisso se, por exemplo, a mobilidade urbana de passageiros é deixada de lado, como o trem de passageiros que poderíamos chegar até Cubatão não é devidamente encaminhado? O próprio VLT, que é uma outra demanda que eu levei em mãos para o vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin, em mãos, entreguei um documento pedindo a intervenção dele. Seria numa outra etapa. Que irregularidades vocês apontaram nessas negociações de terrenos públicos com a Cesari? Bom, perfeito. No sentido de questão de ambiental, tá? De crimes ambientais sendo cometidos, de áreas... Crimes ambientais? Sim, desmatamentos, etc. Tá? Tem relação com aqueles cortes de árvores que ninguém entendeu até hoje? Esse é outro. Esse é da CPFL em conjunto lá com o prefeito com autorização do município, né? Mas na Cesaria nós temos a questão de crimes ambientais que a gente fez esses relatórios e encaminhamos. Também de áreas no qual foram trocadas com a cidade, tá? Investimentos também, compensações muito abaixo daquilo que a gente entende como real, né? Ou seja, apontamos várias irregularidades e acabei de citar 2 delas. E a questão da famosa Rua das Torres, no Jardim Casqueiro, fica entre a Rua Portugal e Espanha, aconteceu agora um desmatamento. Agora é a Rua dos Matos, né? Apesar do desmatamento. Né? Nem mato tem mais, viu? Nem mato tem mais. Então é outra situação que nós temos um relatório pronto ali, viu? Tem mato na rua. Agora, não calçada. Zaidan, depois desses 8 anos, você acha que tem que recriar Cubatão ou não? Cara, recriar eu não digo, porque Cubatão já está criado, né? Acho que tem que reinventar o modo de administração. Pode colocar nesse... porque o Brasil vai ter que recriar, reconstruir o Rio Grande do Sul, né? Que é uma tarefa gigantesca. A gente vê pelos Estados Unidos que reconstruíram o estado de Louisiana, né? Que também ficou submerso em 2007, né? Que não é nem 1/3 do Rio Grande do Sul, né? Você imagina o Rio Grande do Sul. Eu nunca na vida pensei que ia haver um estado brasileiro debaixo d'água como a gente viu no Rio Grande do Sul. Isso era uma coisa inimaginável para mim. Também nunca passou pela minha cabeça isso, Paulo. Cubatão pode participar dessa reconstrução com a reativação de produção aqui, né? Sem dúvida nenhuma, nós temos que recomeçar a cidade. Participar disso, né? Exatamente, participar. Da reconstrução do Rio Grande do Sul com produção em Cubatão, sim, né? Sem dúvida nenhuma. Temos ali essa possibilidade e é óbvio que tem que se deixar de lado, como nós temos, questão política, se unir, tá? Para a gente poder resgatar o nosso Rodrigo, você tem um diagnóstico completo do que precisa fazer em Cubatão? Você já tem isso na sua cabeça? Rapidamente, que a gente já está no limite do tempo. Você tem Olha, Zaidan, 30 segundos para responder. Eu falo que eu tenho um Embora diagnóstico... a pergunta seja feita pelo empresário da televisão, né? Eu tenho um diagnóstico, eu falo da minha vida. Comecei muito cedo, com 10 anos de idade com meu pai, tenho 40 anos de idade, e esse diagnóstico eu tenho, e está aqui, ó, um plano de governo para te resgatar a cidade de Cubatão. Algo que vai sair do papel, executável, tá? E falo, sempre seguir o caminho de fazer um mandato propositivo, mostrando os problemas e, em especial, a solução do problema. E é isso que a população espera de nós, resolução de problema. Chega lá a apresentar um resultado positivo, tá? Então, temos um plano de governo para a cidade de Cubatão, tá? Que vai ser apresentado nos momentos oportunos, né? Ser registrado e que nós vamos executá-lo a partir de 2025. Legal. Chegamos ao final do Opinião desta quarta-feira, que teve a participação do Ribas Zaidan e que recebeu o pré-candidato à Prefeitura de Cubatão nesse ano de 2024, o vereador Rodrigo Alemão, do PSB. Obrigado pela participação, boa sorte na continuidade da carreira.
Paulo, muito obrigado pela oportunidade, Zaidan também, a todos que estão nos acompanhando. Uma grande honra estar participando desse momento e eu tenho certeza que dias melhores estão por vir para Cubatão. Muito obrigado. Nós agradecemos também. Paulo, seria interessante convidar outro candidato de Cubatão também. Está sendo o César, né? César. Tem o César, convidar aqui. Tem o Toninho Vieira, tem o Eduardo Paiva, tem a Márcia Rosa. Márcia Rosa nós já trouxemos, né? Vamos convidar. Eles aceitaram o convite ou não? Tá bom. Tem candidato em Cubatão que diz que não quer vir aqui, no Opinião. Ah, bom, mas pelo menos vamos convidar. A gente faz a nossa parte. Né? A gente agradece o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte também e agradece principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.